Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente descobrir uma mensagem que essa pessoa tenha escrito para você e não tenha enviado, né? Por falta de coragem ou por ego. Independente do motivo, algo que ela escreveu para você, mas não enviou, tá? Algo que ainda está em oculto para você. É uma leitura coletiva. Então, você precisa adaptar as informações que você recebe aqui ao seu caso, ao tipo de interação que você tem com essa pessoa, tá? Nem todas as informações são para você, aquilo que não for para você é para outro grupo de pessoas que esteja assistindo, tá? Nós temos duas opções, a pirâmide preta é a primeira e a segunda é o cone preto, tá? Você escolhe a sua opção, mentaliza a pessoa para ajudar você a escolher a sua opção. Eu vou me concentrar para pegar as informações para você. Já o primeiro grupo, grupo 1, pirâmide preta. Mensagem que essa pessoa escreveu para o consulente 1, mas não enviou. Mensagem que essa pessoa escreveu para o consulente 1, mas não enviou. Mensagem que essa pessoa escreveu para o consulente 1, mas não enviou. Uma só. Rainha de Ouros. Primeira coisa seria uma mensagem falando do seu valor, né? Quanto pessoa, daquilo que foi oferecido, né? Ou até para quem já tinha tido um relacionamento, né? Porque a Rainha de Ouros pode ser uma das partes de um casamento ou de um relacionamento longo, né? Essa pessoa falaria alguma coisa sobre isso, principalmente da importância da sua participação naquilo que foi vivido, naquilo que foi construído, né? O naipe de ouros fala muito das coisas concretas, né? Que são muitas vezes construídas por anos, né? Na vida de alguém. Então, alicerces da família, alicerces da personalidade. Então, além de dizer que você é uma pessoa que tem muito valor para ela quanto pessoa, né? Nas suas atitudes, a sua tranquilidade para resolver as coisas, a sua vontade sempre de contemporizar e querer conversar sobre os problemas, né? E resolver de forma equilibrada as coisas, né? Talvez seja muito diferente do que é a personalidade dessa pessoa, né? Talvez ela não saiba lidar muito bem com uma pessoa, de repente com a sua educação, ou com a sua tranquilidade, ou com a sua capacidade de perdão, por exemplo, né? Ela pode não saber lidar com isso, tá? Mas não significa, né? Mesmo ela sendo diferente, não significa que ela não valorize, né? Ou que ela não ache que isso seja uma qualidade positiva da sua parte, tá? Então, essa pessoa talvez, enquanto estava com você, porque sai a carta da força depois, né? Enquanto estava com você, ela talvez, ou hoje, se vocês estão se relacionando, ela talvez nunca tenha dito, né? Porque aqui tem uma carta de autocontrole,
né? De grande sentimento, mas de pouca vontade de ceder ao sentimento. Quer dizer, um esforço brutal para não ceder aquilo que está sendo sentido. E geralmente pelo ego, porque na maioria dos decks é um leão que aparece, né? Então, assim, talvez durante a interação de vocês, essa pessoa ou tenha consciência, tá? De que ela não te valorizou o suficiente, apesar dela enxergar o seu valor, ela nunca falava sobre isso, nunca deixava isso claro, do quanto você tinha valor para ela, tá? Ou talvez não elogiasse tanto aquilo de valor que você adicionava à interação, né? Porque me sai em seguida uma carta de muito sentimento, mas de muito autocontrole. Então ela se controlou muito para não te demonstrar o valor que você tinha. Para algumas pessoas em ordem prática, para não solidificar aquilo que vocês tinham. Então ela gostava de você muito, sempre gostou muito de você, mas fez de tudo para não solidificar, fez de tudo para isso não ficar mais firme, ou para não te assumir de alguma forma, né? Mesmo vendo que você era uma pedra preciosa, né? Então ela tinha sorte de ter você na vida dela, mas não necessariamente ela estava disponível, afetivamente falando, para te demonstrar isso, tá? Me parece aqui que ela se tolhiu muito de te elogiar, de te valorizar, né? De falar para você tudo que ela sentia, inclusive das suas qualidades, né? Validar suas qualidades, aquilo de bom que você fazia para ela, aquilo de bom que você fazia para a relação. Talvez ela não validasse tudo que ela sentia, tá? Aqui tem um pouco de ego envolvido nisso. Não quer admitir, ou não quer falar, não quer deixar transparecer. Sei lá por quê. Tá aqui, o Cavaleiro de Espadas. Ela se mostra durona, né? O Cavaleiro de Espadas é o mais duro do tarô, né? Ele muitas vezes as atitudes dele são sempre intencionais, as ações dele, é um cavaleiro, uma carta de movimento, então as ações dele são sempre ações pensadas, tá? Não, fez sem querer, não, sabia muito bem o que estava fazendo, tudo que ele faz é intencional, então se é para o bem, é intencional, se é para o mal, é intencional. Então essa pessoa ela sempre fez uma força grande, tá? Intencionalmente, de não demonstrar para você todo o valor que você tinha. E nessa mensagem, provavelmente, ela diria para você que ela se acha ou infantil, tá? Porque um cavaleiro diante de uma rainha, você acha infantil de ser dessa forma, ou de ter agido dessa forma com você, de ter intencionalmente sempre ter feito você sentir dúvida do que ela sentia por você, ou você ter dúvida se ela ia te assumir ou não, ou se ela valorizava aquilo que você fazia para ela ou não, tá? Ela sempre valorizou, mas ela sempre teve na cabeça dela que ela não tinha que demonstrar. Talvez ela demonstrasse muita dureza ou muita frieza nas atitudes com você. Você era o contrário, né? Você tinha paciência, você tinha doçura, né? Você tinha o carinho e essa pessoa não retribuía da mesma forma, tá? Ela sempre gostou de você, mas ela intencionalmente não demonstrava o tanto que ela gostava ou que ela valorizava, né? Aquilo que era feito. Pode ter sido uma pessoa que cortou, virou aqui. Pode ter sido uma pessoa que cortou a interação de vocês de uma forma muito dura, muito magoante para você, né? Então, o cavaleiro mais objetivo, botou na cabeça que tinha que terminar, vou ceifar essa situação, doa quem doer. Porque é assim que eu acho que deve ser feito. Ainda cai o papo depois, quer dizer, uma pessoa bem regrinha, uma pessoa de difícil modificação de padrão de comportamento, de conduta, padrão de pensamento, uma pessoa dura no pensar, uma pessoa que segue os seus preceitos, aquilo que aprendeu,
durante a vida ou na infância, tem dificuldade de mudar aquilo, né? Não necessariamente uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que, de repente, para seguir aquilo que ela acredita que é o certo, né? Porque ela é metida certinha, metida a seguir aquilo que ela acha que é certo na cabeça dela, ela pode ter atitudes muitas vezes estranhas e duras e secas com as outras pessoas, tá? Aqui essa pessoa, ela, ou vocês tinham um relacionamento longo, ou era isso que você queria, e ela também enxergava a possibilidade disso, mas ela fez de tudo para que isso não acontecesse. Porque talvez ela já tivesse um compromisso em outro lugar com uma outra pessoa, e de repente o fato dela ser comprometida em outra situação fazia com que ela controlasse o sentimento que ela tinha por você. Inclusive, muitas vezes agindo com você friamente, tá? Para negar ou esconder o grande sentimento que tinha por você. Aqui você pode ter deixado, né, essa pessoa aí voltar para sua vida algumas vezes, sempre deixando essa pessoa se explicar, né, sempre com carinho. Você deixava essa pessoa, não, vamos dialogar, vamos conversar, e essa pessoa retornava muitas vezes e você não percebia mudanças nela, né? Não havia mudança de comportamento, não havia mudança de pensamento, tá? Essa pessoa, ela sempre soube ou sempre achou que você era uma pessoa para ter algo firme, tá? Aqui não tem brincadeira, né? Então ela nunca achou que você fosse uma pessoa para ser uma marionete ou para ela ficar brincando, o que não significa também que ela, com o rigor de pensamento que ela tem e de conduta que ela tem, né, ela não é uma pessoa flexível e ela não tem uma tendência a ceder aos questionamentos do outro, às necessidades do outro. Então ela faz como ela acha que deve, tá? Então ela seguiu a situação de vocês fazendo o que ela queria fazer, de acordo com o que ela achava que era certo. Eu não sei o que houve aqui, tá? Mas você adapta para a sua situação. Ah, essa pessoa decidiu cortar a interação que tinha comigo pela família, ou pela religião, ou pelo relacionamento que já tinha. Ela sabia bem o que ela estava fazendo, tá? Ela não foi pega de surpresa, tá? Ela sabia o que ela estava fazendo, tá? Bastante intencionada em fazer o que fez. A questão é que ela fez achando que ela estava fazendo o certo, tá? A atitude que ela teve achando que era o melhor para a situação, era a melhor coisa a ser feita, era o certo a ser feito. Talvez hoje ela não tenha tanta certeza, tá? Não sei, vamos ver o que vai sair daqui. Por quê? Porque o seu valor é a primeira carta da leitura, né? Acortou a situação porque você queria demais dela. Tá vivendo outras situações de valor nenhum, valor zero. Aí começa a questionar por que eu não valorizei o consulente 1, né? Que era uma pessoa de mais valor do que as pessoas que eu estou encontrando agora. Então, cada situação é uma situação. O que você tem que ter em mente é o seguinte, que nessa mensagem que essa pessoa talvez não tenha tido coragem de mandar para você, porque ela não queria ser confrontada no que ela ia falar, ela escreveu que o que ela decidiu em relação à situação de vocês, ela decidiu de caso pensado, ela pensou bastante sobre isso, não foi uma atitude impulsiva, tá? E ela decidiu dessa forma, achando que era o mais correto a ser feito, tá? Se era o mais correto para você ou não, se era o que ia deixar todo mundo feliz ou não, ela não estava muito preocupada com isso, ela estava preocupada em seguir o que a cabeça dela estava dizendo para ela que devia ser feito, tá? E aqui pode ter tido uma ação que de alguma forma mostra uma desvalorização da pessoa que você era, né? Ou uma desvalorização daquilo que você ofereceu. Aí sai o 6 de copas, a carta da saudade, a nostalgia, as lembranças. O que eu falei? Essa pessoa, ela provavelmente, ela pode, deixa eu ver se as cartas estão aparecendo, subir mais um pouquinho aqui.
ela pode provavelmente ter estragado a interação de vocês de alguma forma, até o casamento, né? Algumas pessoas podiam até ser casadas aqui, a interação de vocês foi estragada e hoje ela sente saudade daquilo de valor que você oferecia, tá? Ah, por quê? Ou porque ela está totalmente sozinha, tendo um monte de lembranças boas a respeito daquilo que era oferecido, você percebe que ela está oferecendo, né, uma flor a outra pessoa, então é um oferecer do sentimento, né? Uma forma que você trocava sentimento com essa pessoa é de grande valor para ela hoje, né? Talvez ela não tenha valorizado antes, hoje tem. Talvez porque esteja totalmente sozinha, né? Se sentindo isolada e solitária com a decisão que foi tomada, porque aqui teve uma ação que pode ter sido de corte, tá? Ou se ela está interagindo com outras pessoas depois de você, tá? Ou tá com você e tá tentando achar pessoas diferentes de você em aplicativo, em rede social, o que for, essas pessoas que ela encontra não têm o seu valor, tá? Então, ela não valorizou antes, não foi capaz de se soltar, de se jogar de cabeça, né? De dizer tudo o que sentia, de se entregar por completo a essa situação, agora ela sente falta, tá? Mas assim, eu não vejo ela tendo uma intenção de demonstrar isso, pelo menos não aqui de início. A carta da força e a carta do Papa, tá? Então aqui de olhos fechados, né? Eu tô sentindo, tô processando, mas ainda não tô pronto para explanar, tá? Vamos ver se sai alguma coisa aqui de movimento de comunicação. Então nessa mensagem, inclusive, essa pessoa dizia que sentia falta de você, sentia falta de tudo de bom que era oferecido, que sentia falta da sua tranquilidade para resolver as coisas, a sua vontade de estar com ela de uma forma mais firme, né? Com planos futuros, para algumas pessoas até plano de casamento, plano de família, tá? Que ela sente falta, ela tem as lembranças daquilo de bom que foi oferecido a ela, tá? Essa pessoa, ela tem muitas dúvidas, ela diria para você que ela teve muitas dúvidas do que fazer a respeito do que ela estava sentindo. Aqui uma pessoa ou ela é uma pessoa que ela tem o rabo preso de alguma forma, ou com religião, ou com família, ou com outro compromisso, né? Ou é uma distância geográfica que atrapalha vocês. Alguma coisa faz com que ela se prenda, tá? De escolher o caminho de se liberar para viver isso aqui. Não sei o que que é. Você sabe, tá? Pode ser um outro relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser, né? O olhar da sociedade, né, com relação a isso. Aqui tinha muito sentimento, tem muito sentimento, ela não sabe o que fazer com esse sentimento, ela não sabe o que fazer com a saudade que ela está sentindo, ela não sabe se deve procurar, ela não sabe se deve investir, tá? Aqui ela sempre teve muitas dúvidas, porque talvez ela seja uma pessoa preocupada com o que os outros pensam e dentro dela ferve um sentimento por você que talvez ela não esperasse. Talvez ela seja uma pessoa que tem hábitos de tomar decisões racionais a respeito dos sentimentos dela. E eu acho que ela não estava esperando gostar tanto de você. Isso gera nela uma conduta de dúvida, tá? Que inclusive pode ter exigido muito da sua paciência com ela, tá? E ela tem consciência disso, ela tem consciência que o fato dela não ter se liberado por completo nessa situação exigiu muito da sua paciência por conta das dúvidas dela, tá? Isso estava escrito na mensagem. Aqui me gera muito isso, né? Como eu já tinha falado, antes de saírem as cartas de baixo. Essa pessoa tomou alguma decisão aqui em relação a vocês, tá?
que na hora que ela estava tomando essa decisão, ela estava certa de que ela estava certa, tá? Aquilo era o melhor a ser feito, né? Aquilo era o mais correto. Hoje ela já não tem tanta certeza. 2 de paus. Será que eu fiz o certo? 2 de paus, ele fala muito do caminho a ser seguido. Caminho, né? Caminho. O que eu quero, né? Qual caminho eu escolho? Qual caminho eu quero para mim? Qual caminho vai me fazer feliz, tá? Aqui ela hoje não tem mais certeza, tá? Se ela tomou a decisão correta, tá? Então, se ela optou por ficar na relação que ela tinha, ela não sabe mais, ela antes estava meio que certa do que ela estava fazendo, hoje ela não está mais. Então, se ela terminou por causa de distância geográfica, achando que ela não ia dar conta disso, hoje ela já não tem tanta certeza. Se ela cedeu à pressão social, pressão religiosa, pressão da família, pressão de filhos e amigos e de alguma forma cortou essa situação com você, ela achou que estava fazendo certo, hoje ela não tem mais certeza, tá? Ela está muito na dúvida com relação ao que foi decidido antes, tá? O 6 de ouros fala da dedicação desigual e é interessante aqui, bem botando a moedinha, né? Então, aqui essa pessoa que eu falei, ela podia ter entregue um moedão para você, era o que você merecia, né? A solidez, ser assumido, viver algo, né, de longo tempo, fazer planos para o futuro, mas aqui você com o maior moedão, né, entregando para essa pessoa e essa pessoa botando ali no seu baúzinho uma moedinha de nada, né? Então aqui ela sabe que você se dedicou mais do que ela, tá? E se ela não se dedicou tanto quanto você, quer dizer, se ela não liberou tanto o sentimento dela para essa situação vingar ou dar certo, tanto quanto você fazia, porque ela acha que você fazia, né? Foi de caso pensado. Ela sabia o que ela estava fazendo. Se ela estava te dando migalhinha, ela sabia o que estava fazendo. Quer dizer, ela de alguma forma ela estava tentando controlar aquilo que estava sendo entregue, ou para aquilo não se solidificar demais, ou para aquilo não se estabilizar demais, ou para você não querer mais dela do que ela estava a fim de oferecer. Eu estou oferecendo pouco, mas é assim mesmo que eu quero oferecer pouco, tá? Por quê? Por qualquer motivo que seja, porque minha família não vai aceitar, porque minha religião não vai aceitar, então eu não vou me entregar. Mas deixou você se entregar, tá? Então, nessa mensagem, por que eu falo que eu acho que falta coragem a essa pessoa de mandar essa mensagem para você, né? De assumir esse tipo de coisa, que é uma pessoa que tem uma tendência a achar que está correta nas decisões que toma, né? Então, assim, ela não te entregou na mesma quantidade que você entregou de caso pensado. Na cabeça dela, isso era o certo a ser feito. Tinha alguma coisa que tolhia ela de se entregar de peito aberto a essa situação. E ela racionalmente tomou essa decisão, né? Eu vou deixar o consulente 1 se entregar, se jogar de cabeça, mas eu não posso fazer isso. E você sabe o motivo. Eu não sei. Já dei vários motivos aqui, tá? Eu não posso entregar tanto quanto o consulente 1. Vou entregar só a migalhinha, só o níquelzinho, centavozinho, né? E vamos levar isso quanto der. Quando você começa a cobrar de receber o mesmo que você está entregando, aí essa pessoa corta a situação, né? E aí você fica, poxa, esgotado, né? Entregou tudo que você tinha, recebeu quase nada. Então, nessa mensagem, essa pessoa admitiria isso, tá? Uma coisa bem difícil de admitir, talvez por isso que ela não enviou. A roda da fortuna embaixo do Papa. Essa pessoa, em primeiro lugar, ela acredita realmente que foi uma sorte. Fala muito de coisas do destino, né?
coisas karmáticas para o bem ou para o mal. Foi uma sorte muito grande ter uma pessoa como você na vida dela, tá? Então, era para vocês terem se conhecido, era para ela ter interagido com você. Então, assim, ela não tem essa ideia de que, eu podia ter escapado dessa situação. Não, ela não podia ter escapado dessa situação, até porque ela aprendeu muito com essa situação. Aqui também fala de relações de vidas anteriores. Então, é uma conexão que tinha que acontecer, que tinha que ser vivida, mas essa pessoa racionalizou muito essa conexão e eu não sei exatamente por quê. Essa pessoa tomou decisões em relação a você, persisto nisso, tá? Achando que estava fazendo certo. O objetivo dela era, né, a sorte, era a fortuna, era dar certo, tá? Ela achou que estava decidindo para o bem da situação, ou talvez para o bem dela. Costuma ser muito, né, o egoísmo, mas pode ser egoísta sim, achando que era para o bem da situação. De alguma forma, ela achava que também era para o seu bem, de alguma forma. Essa decisão que ela ia tomar para algumas pessoas, ela achou inclusive que você também, de alguma forma, uma vez que fosse cortado, talvez fosse correr atrás, talvez fosse dar movimento a essa situação, porque você também ficaria com saudade, né? E talvez você fosse atrás dela. Eu acho que isso não está acontecendo, tá? O que faz ela repensar a atitude tomada, tá? Então, a roda da fortuna tem aquela história como tudo na vida, tem vezes que a gente está na parte de baixo da roda, passando por momentos difíceis, e de repente a roda gira e a gente vai para um lado mais claro, de mais energia, né? De repente você está no escuro, está sem saber o que fazer e de repente você acha a solução. Então, a roda é essa carta de movimento, né? Na cabeça dessa pessoa, as coisas mudaram. Do momento que ela tomou uma decisão em relação a você, ela pensava de uma forma e agora ela pensa de outra. As coisas mudaram e talvez você tenha dito para ela, olha, você vai se arrepender dessa decisão que você está tomando, que você não vai encontrar uma pessoa com o valor que eu tenho na sua vida. Você não vai encontrar alguém como eu. E essa pessoa pode hoje estar pensando, é verdade, consulente 1 tinha razão, né? Disse para mim que eu ia me arrepender e eu estou arrependido. Quer dizer, essa pessoa via você como uma pessoa que ela podia cortar da vida dela, que não tinha problema, e agora a roda girou e ela vê o seu nível de importância na vida dela. Então aqui tem uma pessoa que sente sua falta, uma pessoa que teve muita dificuldade de decidir pela situação de vocês, independente do que seja, tomou uma decisão em relação à situação de vocês, achando que era mais assertiva e hoje ela já não tem tanta certeza da decisão que foi tomada, tá? É isso que ela falaria. Aqui me parece que talvez ela tenha dúvidas se deve procurar ou não, né? Por quê? Porque ela sabe que ela, para te procurar, ela tem que vir te oferecendo melhor do que ela ofereceu antes, tá? Essa pessoa, de alguma forma, você está se valorizando nessa situação, ou não procurando, ou falando coisas para ela que colocam você num patamar muito superior de conduta do que o dela. Não sei o que está havendo aqui, tá? Mas de alguma forma você está mantendo o seu valor nessa situação. E ela sabe que sim, ela pode dar movimento a uma procura, a uma mudança, ela pode, mas para isso não dá para ela voltar te oferecendo centavos. Não dá. Ela tem que mudar isso. E isso para ela é difícil, é uma pessoa de rigor de conduta, tá? Então para ela é complicado, não é que ela não goste de você, é que ela é uma pessoa de pensamento mais tolhido mesmo, tá? E você sabe disso, não estou falando
Nada que você não saiba. Não é uma pessoa modernosa, não é uma pessoa mutante, não é uma pessoa que aprende com as novidades, não é uma pessoa que muda de pensamento com facilidade, tá? Você sabe disso. Cuidado, perigo. Essa pessoa, ela pode, para poucos casos, tá? Essa pessoa, ela pode ter cortado uma situação com vocês porque ela quis evitar algum tipo de situação socialmente indiscreta, ou ela começou a ver que estava muito perigoso para os dois ou para ela, né? Manter algo com você, e por isso ela dá esse corte tão duro, né? Até te explicando pouco, né? Do porquê que ela estava cortando a situação de vocês. Ela pode ter visto algum tipo de perigo para vocês, né? Para a imagem de vocês, para a família de vocês de alguma forma, quando ela corta essa situação. Para muitas pessoas aqui, toma um pouco de cuidado com uma possível reaproximação dessa pessoa, tá? Cuidado, porque essa pessoa, ela sempre gostou de você, ela não vai deixar de gostar de você e ela sente muita saudade, o que não significa que ela tenha mudado o comportamento dela, o que não significa que ela tenha mudado a forma dela de pensar, nem de agir, tá? Então, um pouco de cuidado aqui no sentido das suas expectativas, tá? Passei 20 anos com essa pessoa nunca me assumiu, essa pessoa me cortou, agora ela tá voltando dizendo que tá com saudade. Ela tá voltando com saudade? Sim. Ela tá voltando gostando de você? Sim, como sempre. Mas ela tá voltando com a mesma cabeça que ela tinha antes, tá? E ela, na cabeça dela, ela sabe que ela precisa mudar para poder valorizar você. Então, um pouco de cuidado, tá? Com as expectativas de vocês em relação a essa pessoa. É isso que eu tô vendo, assim, de mais perigoso aqui, tá? Peraí que tem uma carta virada aqui. Não que faça diferença, porque não é um deck que tem as costas da carta, né? Então, cuidado com o seu emocional aqui, tá? Em relação a essa situação. Humberto esperto. Cuidado, pode ser uma pessoa boa de conversa, pode ser uma pessoa, né? Não sei. Essa pessoa pode estar tentando enrolar você numa situação, ou tentando voltar para a sua vida. Ela volta para a sua vida ainda em dúvida, tá? Não, só volta para minha vida quando você tiver decidido ou decidido do que você quer. Não tem nada decidido aqui. A única coisa que é líquido e certo aqui é que essa pessoa acha que não devia ter te cortado, não devia ter feito da forma que fez, e que ela sente uma saudade e um sentimento brutal por você. Isso é líquido e certo, tá? Não tente ser racional com pessoas irracionais. Humberto esperto, você está envolvido com alguém que está se comportando de maneira irracional. Pare de esperar um relacionamento normal com essa pessoa. Ela inverte continuamente o campo do jogo e muda as regras. Você está cansado de nunca saber onde é o seu lugar, e a razão disso é a perda de tempo. Há peixes mais saudáveis no mar. Um deles espera por você mar adentro. Esta não é a hora para resolver problemas nem dar sermões. Você já deu muito sermão nessa pessoa aqui. Você já gastou muito do seu tempo com essa situação. Eu estou sentindo que essa pessoa ou vai voltar a investir em você, ou tá voltando a investir em você, ou tá nesse momento embromando você, tá? Então, olha bem o que você está fazendo com a sua vida com uma pessoa que tem muita dificuldade de se desgarrar das crenças limitantes dela, tá?
Esta não é a hora para resolver problemas nem dar sermões. Ouça a sabedoria do Humberto. Esperto, a coisa mais esperta e sábia a se fazer é entrar em contato com a sua própria sabedoria. Aqui você precisa decidir o que você quer para a sua vida, tá? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa de difícil mudança, ok? Vamos para a segunda leitura. Grupo 2, o cone preto. Consulente 2, mensagem que essa pessoa escreveu, mas não enviou para o consulente 2. Mensagem que essa pessoa escreveu, mas não enviou para o consulente 2. Mensagem que essa pessoa escreveu, mas não enviou para o consulente 2. O carro. Essa pessoa, ela tá com muita vontade, né? Fala de uma carta que fala sobre força de vontade de agir na direção de algo. Ainda há um pouquinho de dúvida de qual direção tomar, né? Até porque tá cada um virado para um lado aqui. Mas há muita força de vontade para resolver algo ou ir até você, tá? Ou fazer mudanças. Aqui é como se essa pessoa reconhecesse a importância da interação ou a sua importância para ela, tá? Vamos ver o que é esse carro, para onde que vai esse carro. Aprontou, né? 9 de espadas. Essa pessoa tem pensado muito dia e noite, principalmente à noite, de forma bastante atormentada, tá? Aqui cai a história do reconhecimento, tá começando a reconhecer que você era importante, que você era bacana, que vocês tinham uma força de sentimento um pelo outro muito grande, né? Pode ter feito uma bobagem grande, um erro de decisão importante aqui, tá se sentindo culpado, se sentindo com peso na consciência, tá? Essa pessoa escreveu nessa mensagem que tá exausta, tá? Exausta de pensar nessa história, de pensar em você, de pensar no que fez. Aqui não pensa assim só em você, pensa no erro cometido. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Tá? Para algumas pessoas, ela queria ser reconhecida nas qualidades dela. Então, assim, sabe aquela pessoa de atitude torta? A pessoa, eu vou começar, eu tenho um relacionamento com o consulente 2, vou começar a paquerar um monte de gente para gerar ciúme no consulente 2, por consulente 2 me valorizar. E aí você não valorizou, você terminou e foi embora. Né? Achou que essa pessoa não valia a pena, tá dando em cima de todo mundo, né? Então, essa pessoa, ela pode ter tido uma conduta com você em que o tiro saiu pela culatra. Ela agiu com você de uma forma para gerar em você um sentimento de admiração, um sentimento de reconhecimento de amor ou de carinho, e na verdade ela gerou uma decepção em você que fez você ou fugir ou você abandonar a situação, e agora ela está se sentindo arrependida, né, da atitude que ela teve. Então ela quis botar a banca para cima de você para ver se você ou rastejava ou você cedia, e isso não aconteceu, e agora ela está pirada com isso. Essa pessoa já tá que me passa muito esgotamento. Essa pessoa já tá ficando esgotada de tanto se arrepender no que fez. Não sei o que ela fez. Aí você vê o que foi. Pajem de Copas está pensando em te procurar para saber como você está. Aqui a maioria deve estar afastada, porque essa pessoa está tão culpada, né, pelo que fez. E aqui me passa um pouco isso, essa coisa do ela esperava um resultado que não foi bem o que ela esperava, e isso pode ter gerado um estresse ou uma abertura entre vocês. Era uma pessoa que muito provavelmente, dessas atitudes que ela teve com você para tentar fazer você andar atrás dela, ou você valorizar
tê-la na sua vida envolve entregar menos amor. Aqui é uma tacinha pequenininha de amor, né? É um pajem, então ela começou a se comunicar menos, ela começou a falar menos que gostava de você, né? Então, aquele carinho que ela tinha antes, ela começou a oferecer menos, começou a direcionar o carinho dela para outras pessoas em rede social, você começou, né, a pegar ela de papinho, ou curtindo foto de quem não devia, né? Ou conversando com gente que não tinha nada a ver, de repente até uma pessoa que você não gostava e ela estava lá meio que... Me passa muito isso, uma atitude no intuito de gerar um sentimento em você, um medo de perda ou uma valorização, e no final das contas gerou em você uma decepção, gerou em você um horror, gerou em você né, uma vontade de ir embora. Então, na verdade, ela se culpa muito, né? Ah, eu podia ter falado mais o quanto que eu gostava de você, eu podia ter me comunicado melhor, eu podia ter evitado de ficar espalhando o meu sentimento por aí, né? Aqui me passa muito isso, entregar pouco amor, né? Por que que eu fui tão pouco amoroso, tão pouco amorosa, tá? Me passa um pouco de tirar a atenção que era de você. Então, dava mais atenção antes, parou de dar. Era mais carinhoso ou carinhosa antes, parou de ser, tá? Aqui tem um arrependimento brutal e essa pessoa já tá ficando esgotada disso. Tem um sentimento grande, engraçado hoje, né? A carta da sacerdotisa fala de sabedoria. Sabedoria. Essa pessoa, ela teve uma ação que me parece que foi egóica, perdão, e pouco sábia na interação de vocês. Eu não sei o que que ela fez aqui, tá? Só que assim, agora que ela tá pirando de arrependimento, ela tá começando a achar que ela devia ter seguido a intuição dela, que ela devia ter sido mais sábia, que ela devia ter aprendido a de alguma forma, talvez controlar o sentimento que ela tinha por você. Beleza, podia, né, até controlar o sentimento, mas ainda oferecer esse sentimento, não fazer com que você saísse da vida dela, ou você achasse que ela não gostava mais dela. Aqui teve uma ocultação dos sentimentos, ocultação, né? Essa pessoa tomou uma decisão de não mostrar mais para você o que ela sentia por você. Isso não foi sábio da parte dela. Ela parou de se comunicar amorosamente com você, dizer que te amava, fazer planos, né? E é como se ela tivesse agora, hoje, nessa mensagem, ela dissesse para você: agora eu entendi, né? Eu entendi que eu não segui a minha intuição, eu segui meu ego, tive atitudes erradas com você para te gerar algum tipo de reação que de repente fosse favorável para mim, e isso foi totalmente contrário, e agora eu aprendi a lição. Me passa muito a sacerdotisa como a sabedoria adquirida, né? Eu aprendi a lição. Tô aprendendo na dor, tá? Neste momento, eu não sei se nessa mensagem essa pessoa falaria do quanto ela gosta de você, mas ela gosta muito de você, e esse reconhecimento desse amor tão profundo vem com a dor, vem com a culpa, tá? Então, o sofrimento tá abrindo os olhos dela para, de repente, a grande cagada que ela fez na situação de vocês, tá? Caíram 3, eu não vou aceitar. Então, agora que eu tô apanhando da vida, porque eu fiz uma grande bobagem, né, com você, agora eu tô ganhando sabedoria, tô aprendendo a não ter ou atitudes impulsivas ou atitudes racionais demais, tô aprendendo a seguir o meu instinto, seguir a minha intuição nas situações e não usar meu ego
né, para lidar com o outro que está interagindo comigo. Então, assim, essa sabedoria adquirida está sendo um processo de cura para essa pessoa. E sai uma carta de cura com o afastamento, né? Então, afastar para se curar. Então, aqui tem uma separação, tem um silêncio, tá? Então, nessa mensagem dessa pessoa, eu não acredito que ela falaria tudo que ela sente por você, tá? Porque ela tá começando a ter um domínio total daquilo que ela sente por você, ou da profundidade daquilo que ela sente por você, conforme ela está passando pelo que ela está passando, tá? Então, essa carta é uma carta de silêncio, uma carta de afastamento, tá? Então, conforme ela se cura, ela reconhece o sentimento. E isso é ganho de sabedoria. Ela está ganhando sabedoria para reconhecer de forma honesta o que ela sente. Ela está ganhando sabedoria para reconhecer as atitudes erradas que ela teve nessa interação. Ela está com vontade de procurar para falar sobre isso, mas isso é uma vontade ainda muito prematura, porque essa pessoa ainda está sofrendo muito com as atitudes que ela teve. Então, ela ainda pensa de forma muito prematura em falar tudo isso para você. Ela pensa em falar, mas não acho que isso estaria nessa mensagem, tá? É como se isso fosse um processo. Quando ela tiver mais certa e mais curada, aí ela vem falar de amor com você. Então, para algumas pessoas, ela tem mandado mensagens para você, ou ela vem intencionando em voltar a se comunicar com você, mas nessas mensagens ela não vai falar tudo que ela sente. Não espera isso agora. Ah, isso vai acontecer? Vai. Quando ela tiver um pouquinho mais calma, menos desesperada, menos neurótica, menos sofrida, eu acho que ela se permite falar, mas isso não é neste momento, tá? Inclusive, se ela estiver voltando a se comunicar com você, você vai sentir ela meio reticente, né? Ela não está se aprofundando muito nos assuntos de sentimento, não está puxando assuntos sobre coisas emocionais, né? É como se ela estivesse fazendo de tudo para esconder o que ela está passando, tá? Ela não está pronta para falar sobre o que ela está passando. E o que ela está passando é arrependimento grande, por falta de sabedoria. Para algumas pessoas aqui, essa pessoa ou terminou com você sem te dar nenhuma explicação, tá? Ainda sai o 10 de copas. Algumas pessoas tinham uma relação, tá? Que foi muito feliz, teve uma época muito feliz, de muitos planos, né? E essa pessoa sai da sua vida, sai dessa relação sem te explicar nada. Some, quando você vê tá com outra pessoa, ou quando você vê termina, de um dia para o outro vocês estão bem, no outro ela terminou, né? Isso aqui fala de um sumiço, né? Ou vocês não tinham uma relação ainda, não se amavam, não viviam algo sólido ainda, mas havia planos disso, né? Então, sentimentalmente falando, o negócio estava muito legal, estava muito bacana, com muitos planos, e essa pessoa de repente te bloqueia, ou ela some, ou ela aparece com uma outra pessoa, ou ela assume algo com outra pessoa e deixa você sem entender nada, tá? Então, independente do que ela fez aqui, ela pode ter promovido um silêncio ou uma falta de explicação, uma falta de diálogo nessa situação que foi muito ruim para você, que pode ter te magoado gravemente. É disso que ela se arrepende. Então, aqui tem muito arrependimento, tá? Porque ela hoje tem um entendimento de que a interação de vocês era tudo de bom, era o final feliz, era a família margarina, era, né, muito amor. E se isso não era dessa forma, o potencial de ser dessa forma era muito grande. E talvez ela só reconheça agora que ela perdeu, né? Ela fez por onde perder aqui. Ou foi ela que cortou, ou ela fez por onde perder, porque aqui tem um arrependimento, tá? Por ter estragado, tá? Se afastado de um 10 de copas. Se afastou, tá? E aqui para muitos de vocês, ou foi uma explicação
assim, que não te atendeu, você queria saber porque que essa pessoa estava terminando com você, essa pessoa que ela falou, você não acreditou, ou não teve explicação nenhuma. Ou essa pessoa saiu da sua vida e acabou. Quando você viu, ela estava sumida. Olha aqui, o traiçoeiro, o bandidinho, 7 de espadas, saiu da sua vida de forma oculta, tá? Essa pessoa aqui, ela foi desleal com você, ou ela sente que foi desleal com você, de duas formas. Parando de te oferecer em plenitude, em completude, o amor que você merecia receber. Então, pajem, né? Então, ela regride no oferecimento do amor. Se ela antes era um rei de copas, ela passa a ser um pajem de copas, né? Então, ela começa a oferecer amor bem pouquinho, tá? Isso ela acha que não foi leal com você. E além disso, uma das atitudes que ela pode ter tido que levam ela a um extremo arrependimento por ter estragado as coisas com você, tá? São as atitudes desleais e traiçoeiras dela de ofertar o sentimento dela para outros, comunicação de sentimentos. Então ela podia estar de conversinha em aplicativo, de conversinha em rede social, de conversinha com colegas do trabalho, amigo do amigo, amiga da amiga, né? Então, assim, jogando o charme dela para outras pessoas. Quer dizer, tirando aquilo de afeto que era seu, de direito seu, 10 copas, que ela tinha que estar oferecendo para você, e oferecendo para outra pessoa, para outra situação. Ela acha que isso foi muito desleal. Essa pessoa está dormindo mal, porque a cabeça dela não para de pensar na deslealdade que ela comete com esse amor. Não é uma coisa qualquer, um 10 de copas, tá? Ela foi desleal ou com a família de vocês, ou com o amor de vocês, com o relacionamento de vocês, com o amor de 10 de copas, que é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Não encontra. Ah, nós nunca tivemos um 10 de copas, mas essa pessoa hoje enxerga um potencial na interação de vocês imenso e que ela se apavora com a ideia de ter perdido isso por conta de atitudes infantis e imaturas por parte dela, que envolvem ocultação de informações e deslealdade de atitudes. Essa pessoa te escondeu coisas, a pessoa fazia coisas pelas suas costas, ela mentia por você, para você, ela foi desleal com você de várias formas. Desleal com o amor, tá? Então aqui por isso que tem tanto sofrimento. Essa pessoa tá pagando o que fez, tá pagando pra caramba. Tá aprendendo com o que fez, tá se curando, tá? Esse ganho de sabedoria vem de um processo de cura. Essa pessoa aqui, se quando ela estava com você, ela estava toda soltinha, ela agora, ó, isolada em casa, tá mal, não vê graça em coisa nenhuma, tá? Ela está com uma tendência a se manter mais silenciosa, mais em retiro do que na farrinha, tá? Por quê? Porque ela está sofrendo, ela está pensando na bobagem que foi feita. Ela está aprendendo na dor, lamentavelmente. Teve um potencial de 10 de copas, largou, sacaneou esse 10 de copas e hoje ela está se sentindo muito sozinha. Ela está no meio de um monte de gente, está se sentindo a pessoa mais sozinha do mundo, amando você e aprendendo na paulada. Por que que a gente não pode maltratar o outro? Por que que a gente não pode negligenciar o outro afetivamente? Tá? Então aqui essa pessoa ocultava o que ela sentia por você. Não sei porquê, de caso pensado, é uma carta de espadas, né? Tudo me passa o reconhecimento. O nosso relacionamento tá morno, eu vou inserir outras pessoas de relacionamento para ver se o consulente 2 corre atrás de mim. Você correu para longe, foi isso que você fez. Você perdeu a confiança, você foi embora. Então essa pessoa, ela quis gerar uma ação em você de ou se conectar mais, ou de correr atrás dela, e você fez exatamente o contrário aqui.
coisas de gerar ciúme, de gerar desconfiança para de repente você se demonstrar mais apegado. Alguma coisa teve aqui que ela fez. Hein? Sai fora, isso não é saudável não, gente. Deus que me perdoe, com tanto amor assim, com tanta possibilidade de ser feliz, fazer um troço desse. Para algumas pessoas, vocês tinham potencial de um 10 copas, mas ainda não tinham nada firme. Essa pessoa protelou um tempão de te oferecer algo mais firme. Quando você viu, você estava investindo nessa pessoa, quando você viu, ela estava firme com outra pessoa, que ela te escondeu. Isso é para alguns casos, né? Quando você viu, ela estava lá, assumindo o relacionamento com outra pessoa, que ela te ocultou. Essa pessoa te ocultou, tá? De forma assim desleal com a interação de vocês, que ela tinha sim uma intenção de te oferecer algo mais sólido, algo mais estável. Mas é uma pessoa que talvez não estivesse pronta para isso naquele momento. Ela não tinha sabedoria o suficiente para assumir algo desse peso aqui com você. Ela não tinha, ela está ganhando isso agora. Agora ela está com vontade de ir até você e te valorizar. Então, ela teria escrito nessa mensagem: eu queria muito dizer para você o quanto que você é importante para mim. Queria muito falar para você que poder te encontrar, ir até você e dizer para você que você é importante para mim, a sorte que eu tive de ter você na minha vida, de tudo que a gente viveu e sentiu um pelo outro. Mas sabe qual é o problema? É que se ela te procurar, você vai confrontar ela por conta dessas atitudes aqui, Por isso que ela ainda não te procurou. Você vai falar: ué, mas eu tenho grande valor, era uma grande sorte você me ter na sua vida, então por que você me traiu? Então por que você mentiu para mim? Então por que você saiu da minha vida sem nenhuma explicação? Por que quando eu vi você estava se relacionando com outra pessoa? Tá? Então é por isso que essa pessoa está aprendendo na dor. Porque ela está começando a ver que a forma que ela agiu com você fechou o acesso de retorno. Por algum motivo. Ela tá louca para te procurar, para tentar te oferecer algo bom, mas ela não sabe como fazer isso, porque ela não foi leal com você. E aqui eu não vejo ela pensando: não, vou parar para pensar no que eu vou fazer. Não, ela fica só se lamentando, se culpando, sofrendo. Vamos ver se ela ganha clareza, né, em algum momento, para agir. Consulente 2. Para algumas pessoas ela diria sim, que te ama, entendeu? Que te ama, que entendeu que te ama, que sabe que fez bobagem, que você merecia ter recebido coisa melhor da parte dela, né? Que ela se sente muito culpada e arrependida, né? Que ela teve atitudes que você não merecia receber. Tudo isso vem da dor que ela está passando. Isso é a carta da dor. Não tenho o que explicar dessa carta. Essa pessoa está sofrendo muito por atitudes que ela teve em relação à interação de vocês. Você sabe o que foi que ela fez para você. Não tem necessidade de eu me estender mais. Aqui tem sofrimento, tá? Tem vontade de te procurar para te valorizar. Tipo, agora eu quero falar para você aquilo que eu não falei antes. Mas ela sente que essa porta está fechada. Esse é o sofrimento. Ela sente que da forma que ela fez ou que ela agiu com você, ela fecha uma possibilidade de tentar resolver isso. Então ela opta por guardar aquilo que ela sente. Somente dois cortes. Cida atrevida. Encurte suas frases com blá, blá, blá.
Cida atrevida, você e seu amado estão falando muito e amando pouco. Dê uma pausa. Fujam para uma cabana nas montanhas, um quarto de hotel na cidade ou um piquenique no parque. Simplesmente desfrutem um do outro. Caso contrário, Cida atrevida teme que vocês sejam capazes de falar até o amor acabar, né? Aqui essa pessoa, ela tem uma sensação, ela tem um medo desse amor ter acabado, porque assim, ela sente muito amor por você, mas será que ainda tem possibilidade de retornar? Essa pessoa, ela não está bem. Então, assim, ela não está enxergando com clareza possibilidades de ação para retomar ou consertar os erros dela. Ela ainda está sofrendo, tá? Ela gostaria muito de te oferecer algo melhor, mas isso ainda não aconteceu. É um cavaleiro de ouros, ele é lerdo. Ah, isso vai acontecer em algum momento? A gente espera que em algum momento essa pessoa se acalme a cabeça dela, tá? Para poder conseguir pensar melhor, porque ela não está conseguindo pensar no que ela tem que fazer. Ela tem vontade de ação, mas ela não sabe como agir, tá? Então aqui vocês tiveram alguns problemas de interação, né? Inclusive para algumas pessoas com desentendimentos que levaram ao desgaste, né? Desse sentimento de vocês, que era um sentimento muito grande. Se você não está comprometido com alguém, pare de reclamar de suas noites de sábado solitárias e faça alguma coisa. Vai andar a cavalo, saltar de paraquedas ou observar os pássaros. Essa pessoa está isolada. Estou achando que essa pessoa não está saindo, não está bem. Ou quando ela está entre pessoas, ela se sente sozinha. E como ela está num processo de muita neurose, ela pode estar promovendo a mesma coisa para você, a vontade de ficar só, a tristeza, a angústia. Então, assim, quebra essa energia, tá? Que isso aqui é uma energia pré-diabo. É uma densidade grande de pensamento negativo e sofrimento, tá? Então, ela pode muito bem estar mandando isso para você sem querer, meio que jogando isso para você, e ela sofre e você sofre também. Você não para de pensar nela. Então, essa solidão que ela está vivendo dentro dela, ela pode estar jogando isso para cima de você. Saia dessa energia, tá? Viva a sua vida primeiro e depois com uma outra pessoa. Você tem tentado fazer isso ao contrário, sem sucesso. Você vai conhecer alguém no lugar mais inusitado, conectar-se sem usar muitas palavras, e o resto da história vai ser como diriam, blá, blá, blá. Então aqui se dê novas chances. Eu acho que essa pessoa, com o sofrimento dela, ela está prendendo você nessa situação aqui, que é uma situação que te causou muito dano emocional, porque teve muita deslealdade por parte dessa pessoa com você, tá? Então aqui tá na hora de você quebrar essa densidade, tá? Também promover cura para você, e como está sendo dito aqui, sai dessa dor e começa a sair de casa, conhecer pessoas, não necessariamente ter algo com alguém, mas aprender a estar bem com você mesmo primeiro, para depois viver uma relação. Vai procurar estar no meio de pessoas que amam você, amigos, familiares, tá? Para se recuperar dessa densidade aqui. Que essa pessoa aqui, ela tá com muita dificuldade de ver um caminho de volta, porque ela está colhendo, lamentavelmente. Só que ela tá colhendo muito pesado, e talvez essa dor esteja chegando em você, tá? Então você também precisa de um processo de cura aqui para se desvincular dessa energia, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo, até a próxima.